Boa noite, Magodei. Vocês estão bem? Quem estava ontem aí mesmo? Deixa eu ver, levanta a mão. Tinha uma galera. Ó, fica com a mão levantada mais um pouquinho. Se você não estava aqui ontem, no final do culto, você pode chegar em qualquer uma dessas pessoas e pedir uma palavra profética, uma palavra de conhecimento. Essas pessoas estão aptas a isso aí, tá? Pessoal, e se você não participou ontem, provavelmente quer dizer que você ainda não faz parte, né, da escola do Cordeiro, e ainda dá tempo, tá? Oportunidades, elas passam na nossa vida e a gente precisa aprender a abraçar, né? Então, abraça essa oportunidade que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para vocês, assim como está sendo uma bênção para mim estar aqui. Eu estava muito empolgado de conhecer vocês como igreja, assim como o Web falou ontem. Eu não, eu sou o pastor de uma igreja lá em Balneário Camboriú que chama Igreja Meta, mas na verdade nós somos irmãos, né? Não só em Cristo, mas também temos uma aliança como igreja. Somos pastoreados também pelo pastor Aldair. Troco figurinhas com o pastor de vocês e sou muito abençoado pela vida dele também. Pessoal, hoje estou responsável, incumbido de trazer a palavra, então queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo. Vocês gostam de ler a Bíblia, né, que eu sei. Então, abra a sua Bíblia lá em Mateus. Eu vou falar devagar, Mateus capítulo, porque lá na igreja o pessoal fala que eu falo muito rápido e não dá tempo de chegar na referência. Mateus capítulo 25, lá no versículo 14. Segura aí, abre aí, Mateus 25, 14. Segura aí, deixa aberto e a gente vai ler daqui a pouquinho. Pessoal, ontem, enquanto eu estava dando aula na Escola do Cordeiro sobre dons espirituais, eu senti no Senhor de trazer essa mensagem. Na verdade, eu tinha pensado em até trazer outras coisas, mas é uma mensagem que o Senhor também tem falado ao meu coração e eu já até comuniquei lá na nossa igreja, lá em maio desse ano, e tenho, vez após vez, trabalhado esse capítulo e essa porção da Bíblia com a nossa igreja. E eu acho muito interessante porque todos nós que estamos aqui nessa sala, todos nós que nos encontramos e nos caracterizamos como cristãos, discípulos de Jesus, nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. São tempos, se você tem alguma percepção daquilo que tem acontecido na igreja no Brasil, você tem percebido pessoas falar muito sobre fim dos tempos, escatologia, maranata, né? E eu tenho certeza que aqui não é diferente. Eu até escutei o Web falando ontem que acho que mês que vem, né, vai falar sobre escatologia na escola, e é algo muito importante da gente se falar. Eu lembro alguns anos atrás que o pessoal falava, o problema da igreja é que o pessoal parou de falar sobre o fim dos tempos. Se esse era o problema da igreja, eu acho que a gente está resolvendo, e a gente vai perceber que a igreja tem problemas além desses. Mas é muito importante a gente falar sobre o fim dos tempos. É muito importante a gente falar sobre a volta de Jesus, sobre a espera que nós estamos sobre essa volta. Mas também é muito importante, e eu sei que quando nós falamos de fim dos tempos, você já lembra de Apocalipse, você lembra desse livro de revelações proféticos, que logo mexe com a sua cabeça e fala assim, meu Deus, algumas coisas que está ali eu não entendo, e aí você vai fazer curso, você corre para a internet, você quer ouvir o que as pessoas estão falando, você compra os livros que tem aí, que eu sei, da base, e o Vitor Vieira, nosso amigo, fica rico com isso. Mas, estou brincando. Mas, pessoal, nós precisamos perceber uma coisa. A pergunta é, o que Jesus fala sobre isso? O que Jesus fala sobre o fim dos tempos? Porque Jesus, ele fala sobre o fim dos tempos. Se você for parar para perceber, a partir do capítulo 24, Jesus começa a pregar, 24 de Mateus, Jesus começa a pregar sobre sermões proféticos. Jesus começa a falar sobre esse fim dos tempos.
Então, hoje, eu queria ler com você uma dessas parábolas. Uma das parábolas proféticas de Jesus a respeito desse fim dos tempos. E eu quero te convidar a perceber o quão importante que nós venhamos ter discernimento de quem nós somos enquanto cristãos e de quem nós somos enquanto discípulos de Jesus, para que nós venhamos estar preparados para esse tempo do fim. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você ainda não abriu, lá em Mateus 25, 14, eu acredito que a maioria já abriu, fala assim: também é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los e imediatamente mais 5, da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2, mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar conta com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos? Aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos? Aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo, fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho aonde não semeei e recolho aonde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todo que tem, mais lhe será dado, e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, eu amo essa passagem. Eu amo ela porque um dia eu já odiei ela. Eu lembro que um dia eu estava lendo essa passagem e eu comecei a falar com o Senhor: Deus, isso é injusto. Como você pode, no fim de todas as coisas, que é uma parábola, e se você for parar para perceber, ele está falando de um senhor que chega para ali os seus servos que ele tinha confiado algumas espécies de dinheiro, fala que esses tesouros era como se fossem moedas que valisse como se fosse 30 quilos de ouro nos dias de hoje. E aí aqueles servos, alguns multiplicam, um é um servo negligente que enterra, e agora aquele servo que enterrou o dinheiro e aqui aparenta que é por medo, ele agora até aquilo que ele tem é tirado dele. E o Senhor tira daquele servo e entrega àquele que multiplicou. É muito interessante porque um dia eu estava lendo e eu falando: Deus, mas poxa, o cara só tinha um e ainda foi tirado dele. Mas conforme nós vamos entendendo o que está escrito aqui, você vai perceber que esse servo não foi medroso. Que ele tenta se passar de servo medroso. Que ele fala: eu sei que você é um senhor que recolhe aonde o senhor nem semeou. E na verdade não, ele é um servo preguiçoso. Ele é um servo negligente. Ele é alguém que não está comprometido com aquilo que o Senhor confiou nas mãos dele. E é muito interessante, porque quando você está lendo essa porção das Escrituras, Jesus está contando essa parábola, a parábola dos talentos. E é muito legal você perceber a dinâmica daquilo que está acontecendo aqui.
Um dia chega um servo e ele está indo tirar um tempo longe, e ele entrega, então, ele pega alguns servos, e aquele senhor, ele entrega 5 talentos para um, ele entrega 2 talentos para outro servo, e para outro ele entrega um. E é muito interessante, porque você vai observar que esses 3 homens, esses 3 servos, 2 têm atitudes de multiplicar aquilo que foi confiado nas mãos dele, e um tem a atitude de enterrar. E eu acho muito interessante, porque nos dias de hoje, eu tenho percebido que tem pessoas que são tão preguiçosas, tem pessoas que são tão negligentes, que elas têm preguiça até de enterrar aquilo que está nas mãos dela. Ela prefere gastar, ela prefere comer, ela prefere fazer alguma coisa com aquilo. Esses tempos, eu estava em julho agora, numa viagem missionária no sertão, e eu estava conversando com um pastor, que pegou toda a sua família, foi enviado pela sua igreja e hoje está servindo lá no sertão. E aquele homem, ele estava me compartilhando um pouco da história dele, e ele era um homem com muitos talentos. Ele era um homem que não só tinha talentos do Senhor na vida dele, mas ele também era um homem que procurava ter mais talentos. E naquele momento ele estava compartilhando comigo que ele estava aprendendo a fazer queijos e alguns tipos de queijos, porque ele tinha um desejo de entrar em uma comunidade que tem um certo tipo de exposição ali de derivados de leite, e ele estava querendo entrar naquela comunidade para pregar o evangelho, e por isso ele estava aprendendo a fazer queijo. E eu comecei a olhar para aquele homem e falei, uau, muitas vezes nós temos preguiça, né? E eu estava compartilhando com ele, ele compartilhando comigo, e a gente no meio de uma conversa, ele conversando com o pessoal da nossa equipe, e ele falou assim, eu tenho procurado apenas ser o servo, chegar à altura do servo, que apenas pega o talento na mão por enquanto e enterra. E eu pensei imediatamente, esse cara é louco. Ele quer ser o servo mau e negligente? E na verdade, não era bem isso que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo nos trazer uma perspectiva que muitas vezes a gente não tem feito nem isso com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Agora, isso é preocupante para nós. Porque a primeira coisa que você vai perceber aqui, e é uma coisa que eu quero frisar hoje aqui, e eu quero que isso esteja, evidente na sua mente, é que todos nós que estamos aqui, o Senhor confiou coisas em nossas mãos. E é muito interessante porque Deus é tão bom, mas Deus é tão bom, que como nós acabamos de ler aqui, Ele fala que Ele dá para cada um aquilo que nós conseguimos suportar, à medida que nós damos conta de administrar isso. Então não existe desculpas. Não tem como você um dia estar olhando para o Senhor e falar, Deus, eu acho que você confiou coisas demais na minha mão e por isso que eu não estou dando conta. Ou você não pode olhar para Deus e falar, Deus, eu acho que, poxa, olha aquele irmão ali, o Senhor deu tanto para ele, tão pouco para mim. Não, porque Ele fala, eu confiei a vocês à medida que vocês conseguem administrar. Então a primeira coisa que nós precisamos pensar, Deus confiou coisas nas minhas mãos. A pergunta que eu tenho para você, a primeira pergunta que eu tenho para você essa noite é, o que Deus confiou nas suas mãos? Talvez você esteja aqui essa noite e quando eu falo isso, talvez você já fica um pouco triste, porque você se pega no lugar de não saber. Eu lembro uma vez que eu estava no começo da minha vida com o Senhor, e eu fui em um culto, e foi um culto assim, sabe quando, eu também sou de Minas, morava em Juiz de Fora, eu sou nascido lá, e eu me converti lá na cidade, e um dia vinha um pregador de fora, americano, pregar numa igreja, e eu fui até essa igreja, porque eu estava com fome de Deus, e eu queria escutar, falaram que era um homem de Deus, e eu lembro que naquela noite, aquele homem ele fez uma pergunta, e a pergunta foi assim, quem aqui tem palavras e promessas, palavras proféticas na sua vida, levante sua mão. Eu, ali em pouco tempo convertido, eu pensei, umas 10, 20 pessoas vão levantar a mão. E era uma sala com praticamente 4.000 pessoas. E todas as pessoas à minha volta começaram a levantar suas mãos. E eu entrei em crise. Porque eu falei assim, peraí, todo mundo tem esse negócio de promessa. Todo mundo tem esse negócio de palavra profética. Só eu que não sei. Só eu que não tenho. E eu lembro que naquele dia,
eu não esperei Deus falar nada, eu me autoconvidei. Eu lembro que eu fiquei em pé assim no meu lugar, eu fechei os meus olhos, eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Tem coisas que eu escuto da minha mãe, tem coisas que parece, mas eu não sei, Senhor. Mas essa noite, Deus, eu decido a fazer tudo para o Senhor. O que tiver nas minhas mãos, o que eu puder fazer, eu vou fazer. E eu lembro que eu comecei a participar de tudo que tinha na igreja. Sexta-feira eu ia para o monte, no sábado eu estava no culto de jovens, domingo eu estava participando do culto oficial da igreja, quando o pessoal ia fazer uma conferência eu estava lá, quando o pessoal ia fazer uma vigília eu estava lá, grupo pequeno eu estava lá, tudo que acontecia na igreja eu queria participar. E naquele tempo eu aprendi que os melhores servos são os mais apaixonados, porque eles não escolhem. É tipo assim, gente, vamos arrumar a cadeira? Uhul, vamos arrumar a cadeira, é! A gente precisa de chegar mais cedo lá na igreja, porque aqui tem o carpete, né? Vamos precisar passar o aspirador. Uhul, vamos chegar mais cedo na igreja. E eu lembro que eu comecei nessa jornada de tudo que tinha para fazer, eu estava lá, E eu aprendi uma coisa, que além de o Senhor me chamar para fazer tudo aquilo que tiver ao meu alcance nas minhas mãos, Ele também tinha coisas específicas para a minha vida. Muitas vezes alguém me pergunta, João, como eu faço para descobrir aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos? Eu falo, faz de tudo. Faz aquilo que você pode. Faz aquilo que está ao seu alcance. E no meio dessa jornada de você fazer aquilo que está aparecendo na sua frente, você vai começar a perceber que existem coisas que queimam o seu coração. Eu lembro a primeira vez, a gente foi para um rolê com os meninos da igreja, a gente estava na casa de um amigo nosso, e a gente estava fazendo uma comida lá, e de repente um amigo meu, um mais crente, sempre tem um mais crente, né? Sempre tem um mais crente, e ele falou assim, cara, que tal a gente fazer uma célula agora? E tipo assim, uns caras tipo, meio, cara, que chato, aquele cara é crente. E ele falou, seria muito legal a gente fazer uma célula, porque o João tem uma palavra para compartilhar com a gente. E eu tipo assim, eu era o cara mais novo, eu tinha ali acabado de fazer 17 anos, eu era o mais novo da igreja, eu não tinha palavra nenhuma para compartilhar com ninguém. E ele falou, João, eu sei que você tem uma palavra, compartilha com a gente. E eu tipo assim, eu acho que eu posso falar alguma coisa. E eu lembro que eu preguei tudo que eu sabia da Bíblia em 5 minutos, e aí acabou a célula. Só que naquele dia, parece que no meio de tudo aquilo que eu estava fazendo, naqueles 5 minutos, me levou para um lugar que eu falei, uau, eu quero fazer isso na minha vida. Eu acho que Deus me chamou para fazer isso aqui. Sabe, então nós precisamos entender que o Senhor confiou talentos nas nossas mãos. Mas que, da mesma forma que Deus confiou os talentos nas nossas mãos, o Senhor espera que nós venhamos fazer algo com aquilo que Ele nos confiou. Muitas vezes nós temos sede. Quantas pessoas têm sede de sentir sentido da vida? Quantas pessoas têm vontade de entender para que eu estou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Eu gosto sempre de quando eu estou falando disso, eu lembro da rainha Esther, que quando Mardoqueu olhou para aquela mulher e falou assim, será que não foi para um tempo como esse que você está aqui? Será que não foi para um tempo como esse que o Senhor te levantou? Sabe, muitas vezes a gente está achando que a vida, a gente está vivendo a vida tipo num estilo meio Zeca Pagodinho, assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, aonde a vida me levar eu estou indo. Só que verdadeiros discípulos de Jesus precisam viver uma vida com sentido. Verdadeiros discípulos de Jesus precisam viver uma vida intencional. Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos chama para uma caminhada intencional. Cara, você não nasceu na família que você nasceu por acaso. Você pode nem gostar da família que você nasceu, mas você não nasceu nela por acaso. Você não nasceu na cidade que você nasceu, você não mora aqui, você não está aqui nessa igreja por acaso, porque você gostou de alguém aqui. Você está aqui porque o Senhor preparou esse lugar para você. Você está onde o Senhor quer que você esteja. Agora, será que você tem correspondido a isso? Será que você tem correspondido àquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? Porque você vai ver, como eu disse, que existe uma atitude diferente naqueles servos.
Uns escolhem multiplicar e outros escolhem fazer aquilo que bem entende. E a verdade é que nós precisamos compreender aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos fazer com aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. E isso me leva a um segundo fato e uma segunda pergunta, que é: o que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Qual é o tipo de fidelidade que você tem com aquilo que o Senhor já te confiou? De vez em quando nós temos algo que tem coisas no nosso meio que se torna como clichês, jargões, mas às vezes a gente ora: Deus, nós pedimos mais de Ti, mais de Ti. E às vezes eu fico pensando, Deus olhando para nós e olhando e falando assim: o que você quer mais de mim? Eu já entreguei o meu filho. Tipo, faz alguma coisa com aquilo que já está nas tuas mãos. Para de ficar me pedindo mais. Sabe, o que nós temos feito com aquilo que o Senhor já nos deu? O que você tem feito com as coisas que o Senhor já te confiou? Muitas vezes a gente tem orado, e por exemplo, eu trago isso para cá, assim como eu trago isso lá na meta: Deus, nós queremos alcançar as pessoas dessa cidade, mas será que você já se levantou para alcançar a sua família? Será que você já se colocou à disposição de evangelizar aquele amigo da sua sala de aula ou aquele seu colega de trabalho? Como nós podemos olhar para o Senhor, pedir mais de Deus, ou sonhar coisas que nós queremos? Nós sempre temos sonhos grandes. E eu falo lá na igreja que nunca, até hoje, alguém chegou para mim e falou assim: João, o meu chamado, o Senhor me chamou, o Senhor me levantou nessa igreja para eu limpar o banheiro. As pessoas sempre são levantadas para o louvor, para pregar, para ensinar, para fazer coisas grandes. Mas deixa eu te falar uma coisa: não tem problema se você quer fazer coisas grandes. Só que para fazer coisas grandes, você precisa aprender a ser fiel no pouco. Você precisa ser fiel no pouco. Todos nós desejaríamos que, por exemplo, essa igreja nesse instante tivesse cadeiras até a última fileira, lotada. E você talvez falasse: cara, aquele meu amigo poderia estar aqui, aquela minha família poderia estar aqui. Mas será que você tem sido fiel com o irmão que está do seu lado hoje? Sabe, nós temos que nos questionar o tipo de fidelidade que nós temos com aquilo que Deus já nos confiou. Porque da mesma maneira que as pessoas amam o fim dos tempos e falam Maranata, e nós lembramos de Apocalipse, e nós lembramos do capítulo 21, que ele fala que um dia ele habitará no nosso meio, ele recolherá as nossas lágrimas, e não haverá mais dor, não haverá mais morte. Isso é muito bom, irmão. Mas, da mesma maneira, ele diz que no fim de todas as coisas, nós iremos prestar contas. Irmão, de vez em quando, a gente confronta algumas pessoas e elas falam assim: olha, você não pode me julgar, quem me julga é Deus. Eu falo: você deveria ficar preocupado com isso. Porque o meu julgamento, ele pode ser passageiro, mas o julgamento do Senhor será eterno. Irmãos, será que nós temos nos comprometido com aquilo que Deus já nos entregou? Porque nós temos que caminhar essa jornada da vida nos lembrando que no fim de todas as coisas nós prestaremos contas a Ele. Ele vai chegar e perguntar para você: o que você fez com esse talento que eu coloquei nas suas mãos? Para alguns ele vai chegar e falar assim: músicos, como você administrou o seu instrumento? Diáconos, como você ajudou na sua igreja? Evangelistas, quais são as pessoas que vocês alcançaram? E nós precisamos apresentar para o Senhor os frutos daquilo que nós fizemos com aquilo que Ele nos confiou. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar aquilo que Deus entregou individualmente para nós. E da mesma maneira que o Senhor confiou coisas individuais para nós, eu creio também que, como igreja, Imagodei, o Senhor confiou para vocês algo coletivo. O Senhor confiou para vocês uma visão,
O Senhor confiou para vocês uma missão. E você precisa aprender a como você pode submeter o talento que Ele confiou na sua mão à missão e à visão que o Senhor confiou a essa igreja. Porque se nós não entendermos que os nossos dons e talentos precisam florescer e frutificar dentro de uma igreja local, provavelmente você vai fazer muito mal para o cristianismo. Então nós precisamos compreender isso. Agora, olhe para você e se pergunta: Deus, será que eu tenho sido fiel? Eu fico pensando, irmãos, que um dia eu vou estar diante de Deus. E esse é o dia pelo qual eu estou vivendo. Esse é o dia pelo qual eu estou gastando cada minuto da minha vida. E eu estou nessa jornada gastando cada minuto, porque no fim de todas as coisas eu quero olhar nos olhos do Senhor e escutar dele: servo bom e fiel. Irmãos, muitas vezes a gente acha ou tem uma necessidade de afirmação, né? Nossa, eu preciso escutar, o que o Senhor vai falar de mim? Eu acho que Deus não vai chegar para mim e falar: João, parabéns, olha, você multiplicou sua igreja, que maravilhoso, olha como que foi isso, nossa, quantos seguidores, quantos vídeos. Não. Ele não vai nem se preocupar com quantos livros eu li. Ele vai olhar para mim e vai falar: quais os talentos que eu te dei? O que você fez com isso? E ele vai só responder: servo bom e fiel. Mas também, para alguns ele vai falar: servo mau e negligente. Irmãos, nós precisamos aprender a ser fiel. Nós precisamos aprender e entender que fidelidade não começa quando eu tenho muito. Quantos de nós aqui, eu sei que você tem essa mentalidade, assim como eu batalho com ela: quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ajudar mais. Quando eu tiver mais tempo, eu vou ser uma pessoa que vai servir mais na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, é um segredo meu, tá? Você nunca vai ter mais. Eu vou ter mais tempo. Quando você tiver mais tempo, você vai encontrar outras coisas que você querer fazer mais. Quando você tiver mais dinheiro, você vai ter mais coisas que você quer comprar. Então você precisa ser fiel no agora. Você precisa ser fiel com o pouco que você tem. De vez em quando, algumas pessoas da igreja me falam: João, está difícil ter as disciplinas espirituais, porque eu estou meio sem tempo. João, está difícil ajudar mais com o coletivo, com a comunidade, porque estou sem tempo. A verdade é que tempo todos nós temos igual, é 24 horas no dia. A diferença é o grau de prioridade que nós temos na nossa vida. Qual o tamanho da nossa prioridade? O quão o Senhor é a prioridade da nossa vida? O quanto aquilo que Deus confiou nas suas mãos é sua prioridade. Esses dias eu estava confrontando, eu compartilhei isso hoje com os músicos da nossa igreja. Como você olha para mim, fala que o chamado da sua vida é ministrar ao Senhor através de adoração e louvor, e você não tem tempo para ensaiar o seu instrumento. Cara, se você não tem tempo para dedicar a sua vida àquilo que o Senhor confiou ela, você não tem tempo para nada. Você vai ter tempo para quê? Irmãos, você pode ter a conta mais verde possível. Você pode somar o maior número de zeros na sua conta bancária. Você pode receber o maior prestígio, reconhecimento. Você pode receber até mesmo, status. Hoje em dia, seguidores, likes. Mas nada disso é mais importante que ser fiel àquilo que o Senhor nos confiou. Às vezes a nossa vida está muito empenhada em fazer coisas que Deus não quer que a gente faça. Muitas vezes nós estamos muito preocupados em dedicar tempo em coisas que o Senhor não quer que a gente dedique tempo. Eu lembro um dia que eu estava deitado na minha cama
E eu estava rolando, né, o meu Instagram e vendo algumas fotos e de repente apareceu uma loja de carros. E eu olhei, abri aquela loja e eu comecei a olhar os carros e aqueles carros maravilhosos. Eu amo carro. E eu comecei a olhar e eu falo, Senhor, eu não vejo a hora de ter esse. Deus, eu não vejo a hora sabe, entrar nesse carro que nem esse aqui. E eu lembro que a voz de Deus, ela veio de forma audível e falou assim, e se você nunca tiver? Vai mudar alguma coisa? Eu falei, não, Deus, calma, eu só estou brincando, calma. Mas muitas vezes nós condicionamos a nossa vida com Deus dentro daquilo que Deus pode me dar. Mas se Deus não me der isso, fica muito difícil de seguir a Ele. Mas se o Senhor não cumprir isso na minha vida, vai ficar muito difícil. Irmão, você precisa entender que o cristianismo é mais a respeito de perda do que de ganho. Nós somos peregrinos nessa terra, caminhando para um reino que é eterno. Todas as coisas desse mundo vão passar. Tudo que temos nessa terra ficará para trás. Eu sei que assim como eu, você tem sonhos. Eu sei que assim como eu, você tem planos. Eu sei que assim como eu, sabe, você almeja coisas na sua vida. Mas deixa eu te contar uma coisa essa noite. O Senhor não tem compromisso com os nossos sonhos individuais. O Senhor não tem compromisso com as nossas ambições pessoais. O Senhor não tem compromisso com os impérios que nós queremos construir para nós mesmos. Por isso que eu te falo, pega os talentos que Deus já colocou nas suas mãos e construa por algo que é eterno. E construa por algo que não é passageiro. Porque no fim de todas as coisas, é isso que vai nos definir como servos bons e fiéis ou servos maus e negligentes. Mas talvez você olha para você mesmo e fala assim, João, é porque você não conhece a minha realidade. É porque você não sabe quem eu sou. É porque você não sabe de onde eu vim. É porque eu tenho tão pouco. Mas, se você for, queria que a gente pudesse abrir a nossa Bíblia mais uma vez. E agora a gente fosse lá para João. João capítulo 6. Lá no versículo 1 vai falar assim. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isso é para tanta gente? E Jesus ordenou, faze o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar, sentaram-se os homens em números de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados. E o fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram ao que haviam comido. Quando aqueles homens viram um sinal de Jesus realizar, disseram, este verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levar a força para proclamar o rei,
retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmão, eu iria hoje só ler Mateus, mas eu senti do Senhor que nós precisamos também refletir em João capítulo 6. Porque muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós temos uma mania de menosprezar quem nós somos. Ou nos acharmos demais. Mas o que vai acontecer aqui é que você algumas vezes olha para você mesmo e você tem como se fosse uma caixa de ferramentas na sua vida e você olha para as ferramentas que estão ali e você fala, parece que isso aqui não é suficiente para me chegar ao lugar onde Deus me chamou para chegar. Você olha para aquilo que Deus colocou nas suas mãos e fala assim, cara, é muito pouco. O que eu posso fazer com isso? Ah, é muito pouco, como que eu posso ajudar aqui na igreja com o que eu tenho? Nossa, é muito pouco, como que eu vou fazer algo por Varginha tão grande com esse pouco? Mas nós precisamos aprender que o Senhor é aquele, como vai dizer aqui, depois de ter multiplicado, ele fala, recolhe o que sobrou, porque o Senhor não é um Deus de desperdício. Nada que o Senhor te confiou, Ele quer desperdiçar. Eu lembro que em 2014 eu fui morar em São Paulo, e eu lembro que eu recebi um convite para ir morar lá, então eu fui morar em São Paulo, e no primeiro dia que eu cheguei para morar lá, o meu pastor, então, ele chamou para conversar e falou assim, João, você quer ser um homem de Deus? E eu falei, eu vim para cá porque eu quero ser um homem de Deus. Então ele falou, então você primeiro precisa aprender a ser homem. Vai arrumar um emprego, se vira, vai arrumar um lugar para você morar. E antes de tentar ser homem de Deus, seja homem. E eu lembro que eu arrumei um emprego, e eu trabalhava num banco como estagiário, e eu ficava de 9 às 4 todos os dias fazendo planilha no Excel. E diversas vezes eu estava ali, indo para o trabalho, pregando ônibus, várias horas, e eu estava ali diante do meu computador, fazendo planilha de Excel e perguntando, Deus, o Senhor me trouxe para cá para me preparar ministerialmente. Senhor, o Senhor falou que eu pregaria para pessoas, que o Senhor me levaria para as nações. Mas tudo o que eu faço, Deus, é ficar de 9 da manhã às 4 da tarde, fazendo planilha de Excel, Deus. Irmão, hoje eu sou pastor de uma igreja, e hoje eu faço algo que eu sinto que eu fui chamado para fazer, e hoje eu estou realizando realmente um sonho de Deus para a minha vida, e um sonho que eu tive. Mas uma coisa que eu faço pra caramba é planilha de Excel. Porque Deus não desperdiça nada. Tudo que você aprende, todas as fases e estações da nossa vida, até as fases mais dolorosas, até as fases que mais nos doem, tem motivos. Esse ano, no mês de março, nós perdemos o nosso segundo bebê. E eu lembro que ainda enquanto nós estávamos no hospital, eu estava sentado ali e eu escutei o Senhor me lembrando de Jó. E o Senhor falou comigo, você só pode sentir falta de algo porque um dia eu te dei esse algo. Muitas vezes nós sentimos falta de pessoas, mas nós só podemos sentir falta de alguém porque um dia Deus nos deu elas. E um dia você sente falta porque um dia o Senhor te deu a qualidade de estar lá. E eu lembro que no meio daquela dor, eu lembrei daquele versículo, né? O Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. E é doloroso, irmão, perder alguém. É doloroso perder um filho. Acho que nenhum pai, nenhuma mãe merece passar por isso. E então, eu fui aprendendo. E aquilo que eu tanto preguei tantas vezes para as pessoas, é que o Senhor nos ensina até na dor. É que os caminhos de Deus são muito melhores que os nossos. E no último mês, um casal da nossa igreja perdeu um bebê. E a gente pôde ir até eles, orar com eles. E compartilhar do nosso coração e eles se sentirem acolhidos, porque nós também passamos por aquilo. Então, nem a nossa dor é desperdiçada por Deus. Nem a nossa dor. A minha esposa é uma mulher que passou por muitas dores na sua vida. Desde a infância dela. E durante muito tempo, ela falava, cara,
Eu não entendo porque eu passei por isso, eu não entendo porque eu passei por essa dor, eu não entendo porque eu passei por esses traumas. E há algum tempo ela chegou para mim e ela estava aconselhando algumas meninas, e ela falando assim, eu entendo que até a dor que eu passei um dia, o Senhor, Ele usa ela, Ele reverte ela para o seu reino. Irmãos, nós precisamos aprender que cada circunstância, que cada estação da nossa vida é didática do Senhor para nós. E o Senhor não desperdiça nada. Sabe, eu nem ia falar isso sobre esse capítulo. Eu tenho outra coisa para falar sobre ele, mas acho que o Senhor está querendo falar isso para algumas pessoas aqui. Mas algo que nós vamos ver nessa multiplicação desses 5 pães e esses 2 peixes, é que o Senhor é aquele que pega o pouco que nós temos e Ele é capaz de multiplicar. Agora, a pergunta que eu tenho para você é: quais são os 5 pães e 2 peixinhos que Deus te confiou que é capaz de alimentar uma multidão? Sabe, a verdade é que se nós pegarmos os nossos talentos, que se nós pegarmos os nossos dons e olharmos para o Senhor e confiar isso a Deus, em vez de confiarmos isso às coisas materiais, aos nossos projetos pessoais, a verdade é que Deus pode pegar o pouco que nós temos e alimentar uma multidão. Talvez aquilo que você olha para você mesmo e enxerga é o pouco que você tem, mas deixa eu te falar uma coisa, o pouco que você tem é suficiente para que Deus alcance essa cidade. Para de orar e falar, Deus me dá mais, Deus me dá mais. E começa a fazer algo com aquilo que Ele já entregou nas suas mãos. Deus é tão bom, meu irmão, que Ele multiplica o alimento e Ele ainda deixa que sobra. Eles carregam os cestos para casa agora com alimento. Agora nós precisamos nos questionar. Deus, o que eu tenho feito com o meu pouco? O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor já me deu? O que eu tenho feito com aquilo que eu tenho agora? Senhor, me ajuda, Deus, a ter mais percepção do meu tempo, mais percepção dos meus talentos, mais percepção, Deus, das minhas finanças. Muitas vezes nós somos aqueles, como disse, que falam, Deus, o dia que eu tiver mais dinheiro. Quantos de vocês já pensaram, meu Deus, se eu ganhasse na Mega Sena, a minha igreja eu ia mudar ela inteira? Você não consegue ser fiel com um salário mínimo? Como que você vai ser fiel com milhões? Essa é a verdade. Nós só podemos ser colocados sobre muito lugar quando nós aprendemos a ser fiel com pouco. Muitas vezes você está se perguntando, Deus, por que eu tenho tão pouco? Porque é só isso que eu tenho agora. E o Senhor olha para você, é porque você ainda não aprendeu a nem multiplicar o pouco que você tem. Para que você quer muito? Você não consegue nem ser fiel com o pouco que você já tem agora. Tem fases na nossa vida que a gente fala, estou ganhando tão pouco. Mas será que você tem sido fiel com o pouco que você está ganhando? Deus, mas eu tenho tão pouco tempo. Tem pessoas que chegam para mim na minha igreja e falam assim, cara, o meu sonho, o meu chamado é estar integral no ministério. Mas eu não consigo agora, pelas finanças, pelo trabalho, pela situação. E eu falo, tudo bem, eu entendo. Nós temos processos e fases a passar antes de, por exemplo, estar integralmente. E eu falo assim, mas como você pode cooperar com o pouco de tempo que você tem agora? Ah, não, fica muito difícil. Então você não quer. A verdade é que nós precisamos ter percepção. Nós precisamos aprender a nos preparar. A verdade é que nós precisamos aprender a multiplicar aquilo que Deus já nos confiou. Irmão, eu lembro que quando eu comecei a entender que o Senhor queria que eu começasse e me levaria para pregar a palavra, eu fui fazer curso de oratória. E olha que eu não sou bom, hein? Enrolo as palavras, falo coisa errada, conjugo o verbo errado de vez em quando. Mas eu fui fazer um curso de oratória. Eu fui ler mais a minha Bíblia. Gente, eu não lembro
Eu não lembro da minha infância eu pegar livros para ler. Eu não fui essa criança, eu jogava futebol. E eu falava quando eu me converti, eu não gosto de ler, por isso que eu não leio muita Bíblia, por isso que eu não leio livros. Deixa eu te falar uma coisa, quando você é cristão, você perde esse poder. O Senhor escolheu se revelar para nós através de palavras. E por isso que nós temos que amar a leitura. E por isso que nós temos que ter fome para ler livros. A verdade é que ser um cristão, ele nos ensina que nós precisamos começar a gostar de coisas que nós não gostávamos e a parar de gostar de coisas que um dia nós gostamos. Nós precisamos. Agora, nós precisamos entender, Deus, quais são esses 5 pães? Quais são esses peixes? O que eu tenho agora? E sabe quem pode te ajudar muito com isso? O seu discipulador, o líder do grupo que você vai, o pastor da igreja, a liderança. Talvez os seus 5 pães e 2 peixinhos agora é chegar um pouco mais cedo no culto e ajudar a fazer alguma coisa. Às vezes, tudo que você precisa é ser a pessoa que fala assim, oxe, o Ramon, eu sei que é o Ramon que tem, eu só lembro do Ramon de um lado e eu acho que Kelly do outro, né? Eu não lembro, aí tem a tal, Jonathan, isso. Deixa eu chegar mais cedo no grupo, eu posso chegar lá, arrumar as cadeiras, no final, eu posso passar o pano na casa? Pode, aleluias. Lavar a louça, eu posso levar o lanche essa semana? Sabe, a gente precisa, seja útil com o que você tem, com o pouco que você tem. Muitas vezes nós estamos na igreja feridos, esperando das pessoas algo que nós mesmos não estamos dispostos a entregar. Sabe, várias pessoas chegam para mim na igreja às vezes e falam assim, João, eu acho que eu vou sair da igreja, eu estou muito triste porque as pessoas não se conectam comigo, eu não me sinto parte, eu não me sinto família. Eu fico um pouco preocupado, né? Eu falo, poxa, mas o que aconteceu? Não, é porque eu não estou me sentindo família. E eu falo, mas quantas pessoas você convidou para ir tomar um café? Quantas pessoas você chamou para ir na sua casa? Ah, não, ninguém, eu fiquei esperando alguém fazer isso. Irmão, nós precisamos aprender que essas passagens que nós acabamos de ler são passagens que vão contra a nossa passividade. Deixa eu te ensinar uma coisa, se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você não pode ser alguém que vive num lugar confortável, de passividade, de apatia. Você precisa ser alguém que faz algo com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Você precisa ser alguém que às vezes nem entende aquilo que Deus colocou nas suas mãos, e você fala assim, cara, eis-me aqui, como que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Eu gosto de dizer que as principais pessoas e as principais peças de uma igreja são as que são menos vistas. Porque igreja não é um culto. Igreja é aquilo que acontece entre os cultos. Irmãos, tem gente que está na nossa igreja que visivelmente não está aqui na frente, visivelmente ninguém está vendo, mas são os irmãos que eu mais conto com eles. São aqueles irmãos que não precisam de um título de liderança, não precisam de um título de discipulador, não precisam de nada. Eles simplesmente têm uma mentalidade de, eu vou na casa de tal pessoa hoje, eu vou mandar uma oferta, eu vou chamar alguém para vir aqui almoçar. Irmãos, é uma mentalidade que nós precisamos ter, e isso se chama a ser fiel no pouco. Isso nos chama a ser fiel com aquilo que nós já temos na nossa mão. Sabe, nós precisamos entender isso. Tem pessoas que falam assim, cara, mas eu não sei. Tem uma moça na nossa igreja que ela cozinha muito bem. E um dia ela pegou se perguntando, poxa, mas como que eu posso ajudar ministerialmente? Eu falei, irmã, você tem aquilo que a gente mais gosta, que é comer. Chama os irmãos para ir na sua casa e tenha tempos intencionais de conversas. E esse casal, eles começaram a fazer isso. E eles não são pastores da nossa igreja, nem exercem cargo de liderança na nossa igreja, mas eles são essenciais para a nossa comunidade. Às vezes ele traz coisas para mim, João, então levei umas pessoas lá em casa, a gente estava comendo, eu percebi que tal pessoa está assim, conversa com essa pessoa. A gente precisa de pessoas assim. A gente precisa de pessoas que entendem. E a gente precisa de pessoas que são fiéis. A gente precisa de pessoas que saem de uma espera passiva. Muitas vezes nós estamos no lugar de, deixa eu esperar as coisas acontecerem.
Eu falei ontem, eu compartilhei ontem para quem estava aqui, que um dia nós estávamos orando. A gente queria fazer uma escola, a gente estava orando, pedindo ao Senhor uma cozinheira, e a gente não achava uma cozinheira, ligava para os lugares, e a gente estava começando a ficar desesperado, pensando, então vamos fazer equipes de cozinha, vamos revezar, eu ajudo, tal pessoa ajuda. E aí a gente pensou assim, quem poderia ser uma pessoa que poderia ajudar? E aí a gente pensou, poxa, vamos chamar tal pessoa? E a gente chegou naquela irmã e falou, a gente vai ter a nossa escola, a gente queria saber se você pudesse entregar um pouco do seu tempo aí, na cozinha. Ela, aleluias. Tem 6 meses que eu estou orando para me ajudar na cozinha. Só que existe um detalhe. Essa irmã estava todos os dias no escritório com a gente, vendo a gente passando por aquilo. E eu falei assim, o quê? Por que você na primeira reunião você falou, ei, eu aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa. Os melhores servos também são aqueles mais fominhas. Nós precisamos ser fominha. Só que nós só vamos ter um coração de ter fome para servir a igreja quando nós temos um coração faminto pelo Senhor. Qual o tamanho da nossa fome por Deus nesse lugar? O quanto você tem fome por Deus? O quão você está desesperado pela presença? O quão faminto você está para que Deus possa encontrar em Varginha um lugar para Ele repousar? Eu acho incrível quando Davi, no Salmo 132, ele fala isso. Cara, eu não vou dar descanso a mim mesmo. Sabe, muitas vezes nós estamos num lugar de tipo assim, cara, eu já estou confortável, graças a Deus, Deus me trouxe até aqui, posso morrer. Mas a verdade é que o Senhor está nos chamando a sair de uma espera passiva. Nós precisamos fazer algo. A igreja está cheia de críticos e de poucos solucionadores. Quantas vezes termina o culto e alguém fala assim, nossa pastor, hoje o louvor não foi muito legal. E eu, tá irmão, mas você vai fazer o quê? Nossa, isso aqui eu acho que não está muito legal na igreja. Lá na igreja eu coloquei uma regra. Você só pode criticar aquilo que você está disposto a ser a solução. Tipo assim, eu aceito críticas, porque nós temos que aceitar críticas. Nós temos que aceitar ponderações, nós temos que aceitar algumas opiniões. Mas nós só podemos aceitar disso de quem está disposto a falar assim, vamos junto. Eu vou solucionar. Eu tô junto. Não adianta você falar, nossa, isso aqui não está legal. Isso aqui... Tá, mas o que a gente vai fazer? Muitas vezes a gente quer fazer assim, pastor, isso aqui está ruim, se vira. Tal pessoa, isso aqui está ruim, se vira. Tá, não, isso não é cristianismo. Isso não é igreja. Igreja é sobre pessoas dispostas a solucionar, a sair de uma espera passiva. Muitas vezes nós estamos nesse lugar. Eu gosto de todas as vezes poucas as vezes, graças a Deus, que eu já estive num cemitério, eu fico pensando quantas palavras proféticas foram para um caixão. Sabe quantas palavras proféticas morreram ali com aquelas pessoas? E muitas vezes, por quê? Porque essas pessoas não fizeram nada com aquilo que Deus colocou nas mãos delas. As pessoas não saem de um lugar de inércia. As pessoas acham que as coisas vão acontecer do nada. Quantos de nós estamos orando para que o Senhor mande algo dos céus para a nossa vida? Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Um dia, eu estava lendo Números e no meio da minha leitura, eu estava vendo sobre o maná. E você sabe o que é o maná? Amém? Você sabe o que é o maná? O que é o maná? Eu vi já umas pessoas ali no fundo falando pão. Maná não era pão. Maná era como uma semente. E na verdade, aquela semente caía, aqueles floquinhos, eles tinham que moer, eles faziam uma massa com aquilo, e aquilo se transformava em pão. E um dia eu estava lendo isso e Deus me falou algo com aquilo. Deus falou para mim assim, João, até aquilo que cai do céu cai em forma de semente. Você tem que fazer algo. Sabe, muitas vezes nós falamos, Deus, manda dos céus, Deus, resolve o problema, faz do nada, faz de repente. Deixa eu te falar uma coisa, até aquilo que o Senhor mandar dos céus, nós vamos precisar fazer alguma coisa. Ou você vai pegar a semente e plantar, ou você vai pegar a semente e moer, mas alguma coisa você tem que fazer.
O evangelho é sobre pessoas dispostas a colocar a mão no arado. A vida cristã é sobre pessoas que estão dispostas a gastar a sua vida diante de Deus. E nós precisamos fazer algo com isso. Cara, tem muitas coisas que eu tenho certeza que incomoda você na cidade de Varginha. Assim como muitas coisas me incomodam na cidade de Balneário Camboriú. Irmãos, níveis de prostituição, de depressão, de suicídio. E várias outras coisas. E muitas vezes a gente está falando, o aluguel. E muitas vezes a gente está assim, Senhor, dá um jeito nisso aí, né? Faz alguma coisa, Deus. Ô Senhor, ó Deus. E o Senhor está falando assim, vamos comigo? O que você está disposto a se juntar a mim para fazer em relação a isso? Muitas vezes nós pensamos igreja simplesmente para dentro da igreja. Lá na nossa igreja, uma coisa que eu percebi nos últimos meses é que cada vez aparecem mais visitantes, mas cada vez mais visitantes que estão vindo de outras igrejas. Esse ano a gente batizou uma pessoa só. Tem alguma coisa errada. Sabe, se algo nos incomoda fora das quatro paredes da nossa igreja, e isso não está limitado à cidade que nós estamos, mas à nação que nós estamos, o que nós estamos dispostos a fazer? Será que aquilo que Deus confiou nas suas mãos não é a resposta de que para muita coisa que nós estamos vendo de errado? Será que aquilo que Deus confiou nas suas mãos não é a resposta para as nossas orações? Irmão, nós precisamos sair de uma espera passiva e começar a fazer algo com aquilo que o Senhor já nos deu. E aí nós veremos a nossa cidade transformada, as nossas famílias transformadas, o nosso estado transformado, a nossa nação transformada. Nós não podemos esperar um resultado diferente se nós estamos tomando as mesmas medidas. Eu lembro que um dia fui fazer uma viagem de ônibus e o ônibus era aqueles ônibus 2 andares, a parte de baixo era leito e a parte de cima era a parte convencional. E eu comprei a parte convencional. E eu e mais algumas pessoas, mas o ônibus estava vazio. E eu lembro que assim que o ônibus saiu, todo mundo começou a sair lá de cima e ir para a parte de baixo para ficar no leito. E eu já, não sou bobo nem nada. Eu vou lá também. Na hora que eu levantei, Deus falou, como você pode orar para o Brasil ser menos corrupto se você está querendo ser corrupto agora? Sabe, às vezes a gente fala, Deus, tira a corrupção da política. Mas se Deus talvez começar a mexer na corrupção, você mesmo vai ser tirado de onde você está. Às vezes nós somos corruptos no nosso dia a dia. Eu lembro um dia que eu estava no meu quarto e eu estava orando ao Senhor. Nessa época, em 2016, eu não tinha redes sociais. E eu estava orando, gente, eu estava orando por isso, é verdade. Estava orando e falando, Deus, tira da tua igreja esses pregadores de internet. Tira da tua igreja esses youtubers. Tira da tua igreja. E aí o Senhor veio com aquele amor que Ele sempre fala comigo. E falou assim, João, pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. E você que não faz nada. E aquilo foi como um jab. Sabe, eu fiquei atordoado. Eu falei, como assim, Deus? E Deus falou assim, cara, se você quer uma mudança naquilo que você está vendo, seja a resposta. E eu lembro que, então, eu falei assim, cara, eu vou criar um Instagram. Eu vou voltar, na verdade, eu tinha desativado o meu Instagram durante um tempão, aí eu voltei. E aí eu pensei assim, o que eu posso fazer? Aí eu lembro que no começo eu falei assim, cara, eu não quero ser crente na internet. Eu quero ser um cara descolado, aí as pessoas vão me conhecer um dia, vai ver que eu sou crente e vai querer ser crente. Aí eu lembro que eu postei umas 3 fotos meio na Paulista, eu morava na Paulista. Coisa... Aí na terceira foto Deus falou comigo, não. Se você enfia uma esponja num balde de água, quando você espreme a esponja, não pode sair suco de laranja. Deus falou comigo, se você fala que você é cheio de mim, você precisa refletir eu em todas as áreas. E eu lembro que eu comecei a falar, Deus, o que eu vou fazer? Eu não sou muito bom na frente das câmeras. Eu falei, vou começar a escrever textos. E eu era ruim.
E aí eu mandava para um amigo, para um outro amigo, e eles iam corrigindo, eu postava. E de repente, eu comecei a ganhar seguidores. E um textão é coisa chata, nem eu leio. Mas você vai perceber uma coisa. Quando você entrega o pouco que você tem nas mãos de Deus, Ele pode multiplicar. Às vezes aquilo que você acha banal, acha chato, acha que ninguém vai se interessar, é tudo que Deus está te chamando. Vem, faz alguma coisa. Para de falar um pouco, faz. Será que nós somos fiéis? Esses tempos eu estava um dia na casa da minha sogra, e as minhas cunhadas são adolescentes, agora uma já é maior de idade, e elas estavam conversando comigo, e eu estava zoando elas. Ah, você é geração TikTok. E as meninas falando assim, não sei o quê. Eu falei, e eu depois comecei, vocês precisam ir para a igreja, não sei o quê. E elas falaram, você deve ir para o TikTok. Eu falei, eu não, tá louco? Sou velho já, que TikTok? E elas falaram assim, não, você devia ir. Você não fala que a gente já viu você pregando, você posta as coisas. O TikTok precisa de pessoas que falam a verdade do evangelho lá. E eu fiquei tipo assim, tomei uma enquadrada, tá ligado? Das minhas cunhadas, adolescentes. E eu comecei a pensar, eu falei, realmente, às vezes eu estou reclamando de algo, eu estou zoando algo, eu estou apontando para algo que talvez o Senhor está me chamando para fazer algo. E eu simplesmente, eu falei, poxa, eu não posso fazer dancinha, né? Então eu simplesmente comecei nesses últimos tempos, repostar os vídeos da nossa igreja, os cortezinhos da nossa igreja lá no TikTok. Ah, João, mas precisa ter engajamento, tá? Não precisa ter nada, precisa ter o que Deus quer. Eu preciso só fazer o que Ele me pediu. O resto é com Ele, o resultado é com Ele. Assim como na igreja, a palavra do Senhor fala, uns é aqueles que colocam a mão no arado, um vai plantar, outro vai regar, outros vão colher, mas o crescimento é do Senhor. Agora, deixa eu te falar uma coisa, só existe crescimento quando eu estou fazendo a minha parte. Para alguém que está lá nos céus, o Senhor, fazer algo crescer, eu preciso plantar. Eu preciso colocar a mão no arado. E cada vez mais, gente, eu vou vendo que isso é verdade. É que a obra é grande, a colheita é enorme, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que estão dispostos a colocar a mão no arado. Mas essa noite eu queria fazer você refletir. O que Deus colocou nas suas mãos? Quais são os 5 pães e 2 peixinhos que o Senhor já te confiou e você pode multiplicar? Como você pode ser um solucionador de um problema que talvez você enxerga na cidade de Varginha, ou até mesmo na sua igreja? Quem sabe Deus não está te convidando e falando, vem, faça alguma coisa. Eu tenho certeza que se você começar a colocar em prática aquilo que Deus já te confiou como talentos, você vai ser resposta de oração para os pastores dessa igreja. Então eu queria orar para que a gente pudesse, nesse instante, escutar ao Senhor e ser ministrados pelo Senhor.